Narrativas, o podcast da Carambaia. Nos últimos anos, temos presenciado no Brasil e em outros lugares do mundo um crescimento dos discursos autoritários. Isso tem afetado demais a produção cultural, que busca entender o que causou uma retomada dessas falas, que até pouquíssimo tempo eram consideradas inaceitáveis e que hoje pautam a sociedade. Por isso, o Narrativas acha fundamental trazer esse tema para a discussão e pretende produzir uma série de programas sobre o autoritarismo. E hoje temos o prazer de conversar com Lilia Moritz Schwartz, que é professora titular na USP e Global Scholar em Princeton. Ela também é colunista do jornal Nexo e curadora adjunta para histórias do MASP. Ela é autora de uma série de livros como As Barbas do Imperador, Brasil, uma Biografia, Lima Barreto, Triste Visionário. Ela lançou recentemente pela Companhia das Letras o livro Sobre o Autoritarismo Brasileiro, um longo ensaio que busca entender o que está acontecendo no Brasil de hoje a partir de uma reflexão histórica sobre a presença de uma concepção autoritária da sociedade. Este é o Narrativas, eu sou Fabiano Cury, editor na Carambaia. Lilia, obrigado por estar aqui no estúdio. E eu queria começar com uma pergunta do presente, né? Você recentemente lançou um livro, que é sobre o autoritarismo brasileiro. Ele tem figurado nas listas dos mais vendidos. Você acha que esse livro teria o mesmo sucesso se ele fosse lançado 10 anos atrás? Bom, com certeza não, porque o livro se faz no seu contexto, ele é uma resposta ao contexto, né? Ele é, em nenhum momento eu escondo, né? Até dato, né? O livro, eu comecei a escrever o livro com a vitória do nosso Jair Bolsonaro, nosso presidente, e encerrei em março. Nunca escrevi um livro tão rápido, eu sou famosa por ficar longos anos convivendo com os meus autores, foi o caso do Lima Barreto, foram 10 anos, Os Barbas do Imperador foram 9, e esse livro eu fiz num espaço recorde, e é de fato uma resposta a esse momento, né? Eu acho, e também ao espanto que tem tomado conta dos brasileiros, enfim, que estavam vivendo 30 anos de democracia, se não plena, pelo menos, enfim, não existe democracia completa, mas uma democracia bastante assentada, e viram, enfim, de alguma forma, esse autoritarismo varrer várias das instituições da nossa república. Certo. Eu queria colocar aqui, eu peguei um apanhado de alguns extratos de livros e pensei algumas frases e eu queria colocar aqui para uma reflexão. Pensar o Thomas Bernhard, que foi lançado pela Companhia das Letras, tem um livro dele, O Extinção, em que o personagem fala da Áustria pós-Segunda Guerra, e ele fala de como os nazistas circulavam livremente, enquanto na Alemanha houve o processo de desnazificação do país. Na Áustria isso não aconteceu e os nazistas continuaram tocando a vida deles normalmente. Tem o outro livro do Alexander Solzhenitsyn, que é o Arquipélago Gulag, que ele faz uma reflexão no início e que ele fala de... É uma frase que no Brasil a gente está acostumado a ouvir, mesmo antes do atual governo, que é assim, que o passado não precisa ser revirado, né? A gente não ganha nada com isso. E aí ele fala, ele comenta da Alemanha também, que houve esse processo, e ele diz que os jovens russos, no caso, não é isso, nas décadas de 80, décadas de 70, 80, como nunca foram punidos os algozes dos gulags soviéticos, eles continuavam também circulando dentro da política russa, tal. Você acha que no Brasil isso também acontece? Nós não visitamos ou deixamos de visitar a nossa memória e aquelas mesmas pessoas continuam circulando e... Bom, você citou 2 livros que eu gosto muito, né? Extinção, que é um livro fundamental, em que esse autor, ele quase que vomita o texto, né? Impressionante, né? Uma linguagem sem pontuação, sem nada de propósito, né? Para que a gente entre nessa forma esparramada da linguagem. O Solzhenitsyn, até eu não lembro desse trecho em que ele fala da história, mas ele comprova o contrário do que ele diz, né? Ou seja, que a história tem que voltar porque a gente tem que pensar em políticas de reparação. Eu penso que muito do que nós vivemos hoje em dia são quase fantasmas, né? Fantasmas de questões que nós não tratamos e que voltam
a inundar a nossa contemporaneidade, né? Eu sempre digo que o nosso presente está repleto de passado. Então, vamos falar aqui, por exemplo, você citou 2 momentos muito fortes, né? Viena, até hoje, quando a gente vai lá, agora tem todo um movimento em Viena e na Áustria, de uma forma geral, de voltar a usar os trajes tradicionais, né, do local. Os trajes das mulheres são aventais, mostrando como elas têm que ser passivas na esfera da domesticidade, e os homens usam calças curtas de camurça como se fossem caçadores. Eu digo para você, Fabiano, que isso me apavora muito, né? E eu sempre lembro desse livro, do Extinção. No caso do Brasil, acho que nós temos problemas para lidar com políticas de reparação mesmo. E quando nós não lidamos com isso, as pessoas vão continuar a desfilar na nossa frente, seja em Viena, seja no Brasil, seja na antiga União Soviética. Quais são os 2 problemas de reparação que nós nos negamos a tratar? Um deles é a questão da escravidão. Ou seja, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Eu me refiro à escravidão ocidental, porque sabemos muito bem como ainda existe trabalho escravo no Brasil e fora do Brasil. Eu me refiro à escravidão mercantil, propriamente dita. Dos 12 milhões de africanos e africanas que tiveram que deixar o continente compulsoriamente, calcula-se que 10 milhões foram para as Américas, chegaram nas Américas, portanto, com um nível de perecimento muito alto. E desses 10 milhões, 4,8 pararam no Brasil. Então, o Brasil não só foi o último, como recebeu a maior parte da mão de obra escravizada, como tivemos escravizados no território todo, o que fez com que nós naturalizássemos essa questão. E, para piorar, nós tivemos uma lei, a Lei Áurea, uma lei curta, uma lei conservadora até para o seu próprio momento, porque na época, em 88, existiam discussões sobre políticas de reparação, políticas de inclusão social, que não foram aplicadas. É uma lei curta, não há mais escravos a partir desse dia, tanto que nós, historiadores, dizemos que a Lei Áurea dá início ao período do pós-emancipação, um período que não acabou ainda, né, que continua presente. Quando eu falo de reparação, no que se refere à escravidão, não é só uma reparação pecuniária. É muito mais que isso, é uma reparação na área da educação. Educação nunca foi para todos aqui nesse país. Os escravizados eram proibidos de frequentar escolas justamente para não se rebelarem. Enfim, são políticas de inclusão social que precisam ser feitas. Quer dizer, e nós vemos que várias vezes o nosso atual presidente se referiu de uma maneira muito irônica em relação, dizendo: eu não tive escravos, então eu não preciso reparar nada. Teve sim, porque todos nós tivemos, ou dizendo que, enfim, os portugueses não pisaram na África. Pisaram sim, muitas vezes, tentando afirmar que existia escravidão na África antes da escravidão mercantil. Existia, como existia a escravidão na Europa, mas estamos falando de outra escravidão. E outra reparação que nós não fizemos, mesmo com a Constituição de 88, que é uma Constituição tão generosa, tão ampla, tão inclusiva, nós não falamos de políticas de reparação em relação à nossa ditadura militar. Veja, Fabiano, se não é um fantasma que volta. Agora, a todo momento, a Caixa, por exemplo, considera os temas desagradáveis, a Caixa Econômica, e que não podem ser tratados por atores e artistas, a questão da sexualidade, do gênero e da ditadura militar. Ou seja, agora não se pode mais falar no que foi. E eu me refiro às inúmeras vítimas da ditadura militar, aos órfãos da ditadura militar, enfim. É preciso reparar mesmo, e é preciso que nós façamos o que outros países da América Latina fizeram, ou seja, enfrentar o que foi a ditadura militar no Brasil. Aproveitando esse gancho, se a gente vai para Santiago, nós nos deparamos o tempo todo com lembranças da ditadura. Existe ali, inclusive, o Museu da Memória da ditadura chilena. Na Argentina, entrando em qualquer livraria, a gente encontra uma vastidão de livros falando daquele período, discutindo. É uma impressão, não sei se é uma impressão minha, e aí eu queria colocar, ver se você concorda, de que mesmo antes desse momento que nós estamos vivendo, pouco se produziu no Brasil nesses 30 anos em relação ao que houve na ditadura. Isso estou falando mais do ponto de vista de pesquisa. Não que não exista, claro que existe, mas eu acho que ainda é um pouco... Eu tenho sempre a impressão que é um pouco
incipiente, assim, e talvez por isso... Olha, Fabiana, eu não acho, não. Pelo menos na historiografia, a gente tem uma série de pesquisas consolidadas, inclusive no Brasil, uma biografia. Eu trabalhei com a Heloísa Starling, que é uma grande especialista nesse tema. Ela foi presidente do setor de pesquisa da Comissão da Verdade. Comissão essa que parava lá, não chegava adiante. O que eu diria... Então, você tem uma série de historiadores e de cientistas políticos que fazem história contemporânea e que agora conseguem dizer para nós quantos foram feridos, quantos são os desaparecidos, quantos foram torturados. Muitos deles registraram e continuam registrando a memória dessas pessoas que sobreviveram à ditadura militar. Enfim, eu acho que documentos existem. Eu não, evidentemente concordo com isso. Eu só estou, talvez a questão seja, isso chega à população de maneira geral. Era isso que eu ia explicar agora. Agora, o que acontece? Os nossos livros didáticos têm uma defasagem quando comparados à produção histórica de ponta, que não é culpa dos professores ou dos pesquisadores que fazem, é justamente a gente tem que construir esse laço entre a pesquisa, entre a academia e a população brasileira. Nesse sentido, eu acho que você tem toda a razão. Mas isso também é resultado da nossa Constituição de 88, que de alguma maneira tentou colocar uma pá de cal nessa questão. Então, a gente precisa pensar em quais são as linhas de força, né? Eu penso que o conhecimento é um conhecimento situado, ou seja, existe uma geopolítica do conhecimento, e nesse conhecimento situado, até pouco tempo, e agora vai voltar, não existia lugar para esse tipo de produção. Ela existe, agora o que a gente precisa é conseguir veiculá-la de uma maneira correta. No seu livro você fala da história como um lembrete, né? Você cita o Hobsbawm, eu não me lembro, Peter Burke também. E eu queria que você falasse um pouquinho desse papel do historiador e como ele se aplica no Brasil. Talvez essa função tão em falta da pessoa fala, lembra do que aconteceu, lembra de como foi, como é que... O Peter Buck, ele diz que existia no passado um funcionário chamado lembrete, que ele era responsável por lembrar daquilo que as pessoas faziam questão de esquecer, né? Então, no livro eu comparo e digo que todo historiador é um pouco um lembrete, né? Ou seja, a gente vai falar de questões que... Falamos de duas aqui, né? Do sistema escravocrata, da ditadura militar, que são temas considerados, vamos dizer, segundo termos do nosso governo, da nossa Casa Civil, desagradáveis, né? Ou seja, temas que algumas pessoas prefeririam que fossem expulsos, né? Eu penso, Fabiana, a sua questão é muito boa, que existe no momento uma batalha de narrativas, uma guerra de narrativas. E a história nunca esteve tão no centro, né, dessa guerra, porque estamos falando agora de uma série de teorias, de difusionismo, de diversionismo, de como você quiser, ismo que você quiser chamar, né? Fake news, o que você quiser, mas que são teorias que são feitas exclusivamente para agradar o seu público. Ora, eu como historiadora, eu não tenho nenhum compromisso com o meu público. Eu não tenho que agradar o meu público. Eu tenho que ser fiel aos documentos, às fontes que eu encontro. Talvez essa é a diferença de uma história, de uma historiografia que se pauta em pesquisa e de uma historiografia de divulgação, que eu gosto muito, mas que a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente não pode tomar a consequência como causa, né? Ou seja, eu quero muito que os meus livros sejam lidos, mas eu não vou condicionar a minha pesquisa àquilo que a audiência quer ler. Essa batalha de narrativas é muito perigosa, né? Porque nós temos convivido com uma série de teorias, com uma série de modelos que simplesmente têm mensagem direcionada, né? Sempre temos guerras de narrativas, mas em momentos de crise, estamos falando de uma crise política, uma crise econômica, mas uma crise cultural também, nesses momentos a história ainda é mais acionada, né, para entrar nessa disputa. E pegando nesse tema, outro dia eu estava lendo eu não me lembro exatamente o artigo, mas estava falando de como a extrema-direita, não era no caso do Brasil, mas acho que é totalmente aplicável, ela se apropriou da liberdade de expressão para propagar a intolerância. E é muito comum a gente ver em regimes autoritários o uso dos mecanismos democráticos para fazer um revisionismo,
defender ideias que são assim, completamente deturpadas da história. E assim, como é que a gente, nesse caso, nessa colocação que você fez, como é que a gente poderia proteger a verdade, vamos dizer assim, antes que ela seja completamente corroída por esses movimentos? Bom, no livro sobre o autoritarismo eu uso o termo democraduras, né, que é um termo que a literatura tem aí consagrado, que são esses, pelo mundo afora, né, esses novos regimes que acreditam que democracia se limita a vencer a eleição na urna, né? E eu diria que esse é o começo do processo democrático, não é o final, né? Você consolida o processo democrático no seu dia a dia, né? Ou seja, nas medidas que você toma, no respeito que você tem às instituições, no respeito que se tem à diferença, atitudes de tolerância. O que nós temos visto nesses governos todos, depois vamos falar do Brasil, é uma, assim, a disseminação do ódio, a disseminação da polaridade política, né? E a polaridade no sentido de construir verdades e inverdades, né? Que mundo eu habito, que mundo eu vivo, que mundo eu seleciono. No Brasil isso é o que está acontecendo, haja vista a censura que a Ancine está tomando, a recente censura da Caixa Econômica, né, que já acabamos de falar, que estabeleceu os temas que não serão privilegiados, né, não terão fomento. Então nós temos uma batalha ideológica propriamente dita, né? A cultura está sendo ideologizada, criminalizada, né, junto com a história que andávamos falando por aqui. Como fazer para combater isso, né? Eu penso que, de um lado, no que se refere à historiografia, eu penso que é preciso manter firme num método, que é o método historiográfico, que sempre foi o cotejo de documentos escritos, de documentos verbais. Cotejo em que sentido? Você nunca se fia em uma fonte. É preciso cotejar, né? É preciso contrastar as fontes para chegar em alguma verdade. Nós sabemos que o conceito de verdade ele é falacioso, né? Não existe uma verdade absoluta, mas o que a gente tenta na historiografia é chegar o mais próximo possível disso que nós chamamos verdade. Como? Chegando o mais próximo possível dos documentos que podem me dar esse panorama, essa perspectiva, essa pintura, né? Como nós aqui, a gente não pode seguir no momento de hoje uma só notícia, porque essa notícia pode ser uma notícia que não é verdadeira, que tem, enfim, o rabo preso com alguma instituição. Como é que a gente faz isso? Você pega essa notícia, pega mais uma notícia, pega mais uma outra notícia, tenta fazer com que elas falem juntas e aí você consegue produzir algum texto, alguma narrativa, né, que seja convincente, no sentido de cientificamente convincente. Eu acho que a gente tem que fazer mais coisas agora. Eu, pelo menos, tenho acreditado, porque o governo Bolsonaro foi o primeiro que foi eleito pelas redes, né? Sem debate, né? Sem grande espaço na mídia. É um fenômeno novo que nós, historiadores e nós, cidadãos brasileiros, vamos ter que lidar. Eu, particularmente, sou uma novata nas mídias, né? Comecei junto com esse novo governo. Eu te vejo muito ativa, por exemplo, no Instagram. Então, mas uma novata total. Eu, por exemplo, se a pessoa falava para mim, te marquei, eu falava, pelo amor de Deus, não me marca. Eu não tenho ideia do que é. Ou dei um direct, eu falei, gente, do que é que se trata? Ou mesmo, não, eu sempre brinco com isso, porque eu não tinha notícia que os meus comentários eram públicos. Até que a minha filha disse, mãe, você está mandando bem nos comentários. Eu falei, como assim, Júlia? Quer dizer, então acho que essas coisas são novas, mas a gente tem que, de alguma maneira, sem mudar a linguagem, eu pelo menos tento fazer isso nas redes. Eu não tento camuflar minha linguagem, eu não tento ser engraçadinha, não tento facilitar, porque eu acho que não é necessário facilitar, né? Os cidadãos brasileiros são muito inteligentes, mas eu tento fornecer, assim, estou aqui tentando fazer um serviço de informações. Eu dou os dados, eu comento também, mas separo os dados do meu comentário para que as pessoas possam perceber. Acho que a gente estava enfrentando um novo momento, né? Talvez a gente tenha que se adaptar e calibrar também para esse novo momento. Alguns autores que estão pesquisando o fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, e a gente consegue enxergar muitas semelhanças com o nosso, falam que o que houve há algum tempo foi, dentro daquela lógica de se apropriar de alguns mecanismos democráticos, grupos que estavam, vamos dizer, escondidos ali, operando no subsolo, eles
começaram a usar, por exemplo, para pegar um exemplo mais simples. Então, você tinha lá a comunidade científica, de repente apareceu um sujeito dizendo que a Terra era plana, por exemplo. E aí, dentro do jornalismo, aquela concepção, principalmente dos anos 70, anos 80, de que era importante se ouvir os dois lados da notícia, colocava-se isso em pé de igualdade com alguém dizendo não, a Terra é redonda. Então você podia ter 999 cientistas dizendo que a Terra era redonda e um dizendo que a Terra era plana, colocava-se com a mesma proporção. Isso facilitou muito para esses grupos começarem a ganhar voz. Você acha que essa avaliação pensando como cientista, pensando como acadêmica, você enxerga isso, que de repente grupos que eram absolutamente desprezíveis numericamente começaram a ganhar uma importância que jamais tiveram, assim como... Bom, o melhor exemplo é o nosso ministro da Educação, da Deseducação, né? Ele dentro da academia era uma pessoa medíocre, com notas medíocres, é uma espécie de recalque, me parece que todo o ministério, né, o governo Bolsonaro prometeu um ministério de sábios, né? E eu não sei que sábios são esses, né? Porque nenhum deles é especialista em área nenhuma, né? E o que está acontecendo de alguma forma, é que essas mesmas democraduras que falávamos, ela tem alvos de ataques muito grandes. Primeiro, uma histeria em relação à questão de gênero, né? Segundo, um desrespeito com as instituições do país, já falamos aqui. Terceiro, um ataque frontal ao jornalismo, né? E quarto, um ataque frontal à academia e à ciência. Essas são formas de desautorizar o conhecimento instituído, né? E de valorizar a sua própria produção. Acho que na sua pergunta há aqui um contorno que precisa ser feito, que estamos falando aqui de pessoas que estavam absolutamente caladas, sempre existiram, né? A tese do meu livro é que sempre fomos autoritários, isso não é novidade, mas o que a gente tem que compreender, e a sua pergunta trata disso, é por que agora, né, se os brasileiros não gostavam de aparecer publicamente como pessoas intolerantes, né, como pessoas radicais, agora vários de nós, eu não vou me incluir, mas enfim, vários de nós têm mostrado essa face muito intolerante, né, a face talvez é resultado da crise econômica, dessa crise de valores, mas pessoas que estão aí para cobrar, eu vou cobrar o meu emprego, eu vou cobrar o meu salário, eu vou cobrar o meu dia a dia, e a culpa é de vocês. Então, nesse local, assim, o ataque ao jornalismo e o ataque à ciência é muito claro, né? Porque são atividades que valorizam certas concepções de mundo, né? Certas performances no mundo. E acho que também o jornalismo vai ter que se reinventar, se a academia vai ter que se reinventar e repensar esse lugar do intelectual público. Eu acho que esse tipo de procedimento que igualiza o que não é igual, né? Eu acho que é um jogo retórico. Né? Quer dizer, então vamos equalizar, quer dizer, pensamentos que têm a mesma consistência, têm o mesmo resguardo, né? Quer dizer, senão nós vamos comparar 6 com uma dúzia, né? E assim, ainda também você falou desse, eu diria assim, até um desprezo que existe pelo grupo governante, pelos apoiadores, o desprezo que há pela cultura, pela produção intelectual, pelo jornalismo. Está colocando de alguma forma, a gente tem percebido a arte, a literatura, a cultura, sob ataque, né? E a impressão que eu tenho é que os grupos, digamos, mais progressistas estão numa espécie de um choque. Eles não estão conseguindo, estão se sentindo paralisados, eles não estão conseguindo saber como resistir a essa ofensiva. Você acredita que isso é temporário? Você acredita... Eu queria uma visão assim, você é otimista ou pessimista em relação a isso? Há de se dar um tempo para a coisa talvez assentar, se bem que é difícil a gente imaginar isso cada dia que passa, para que esses grupos comecem a se organizar, a se fortalecer, enfrentar de uma forma mais equilibrada todo esse ataque que vem recebendo?
Não sabe que historiador é ruim de história do presente, né? Eu arrisquei muito nesse livro, né? E fiz na surdina dos meus colegas, porque historiador é ruim. Eu lembro sempre de Machado de Assis com essa ideia de... que tinha aquela figura incrível do conselheiro Aires, né? Que tinha uma máxima que ele dizia que eu adoro. Eu uso para mim, as coisas só são previsíveis quando já aconteceram, né? Então, a gente está vivendo aí na boca do vulcão, né? Então, é muito difícil de prever o que vai acontecer. Eu acho que, eu falo que a minha geração de alguma forma falhou, né? Nós abrimos a guarda mesmo, achamos que democracia era o suprassumo, o final da história, a história estava acabando aqui, a democracia estava consolidada, ninguém ia mais tirar. Quando a gente esqueceu que desde os gregos eles chamavam atenção como democracia é um processo inconcluso, porque a cada dia você tem que conquistar os seus direitos outra vez, e mais uma vez. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento agora, me parece que é o resultado do espanto, né? O espanto em relação à eleição de Jair Bolsonaro, apesar de que nós podíamos ter visto como o movimento ia se agigantando, estou me referindo a Estados Unidos, Hungria, Polônia, Filipinas, até Holanda, né? Enfim, Israel também, Venezuela também, ou seja, o crescimento de governos populistas, né? E que não tem nenhum prurido em acabar com a democracia e censurar e tolher, né? Talvez nós podíamos ter aberto um olho. O Timothy Snyder, que escreveu um livro que eu gosto muito chamado On Tyranny, né? Sobre a tirania, ele fala algo mais ou menos assim, ele resolve escrever o livro quando um post dele no Facebook viraliza, que era um post que dizia mais ou menos isso: nós não somos melhores, mais espertos do que os homens que viram nascer o nazismo, o fascismo, o stalinismo. O que a gente pode contar é com a nossa experiência. Vamos combinar que nós não contamos com a nossa experiência e que é preciso dizer que o final dessa história não está tão próximo. Há quem diga que Trump vai se eleger porque a economia norte-americana está melhor, né? Não sabemos, mas se isso acontecer é mais um golpe forte, né, para os regimes democráticos. Então, enfim, acho que está na hora da gente tocar o despertador da história, né? Se estamos meio adormecidos, é hora de... Hello! E assim, nisso que você citou, o Timothy Snyder, eu me lembrei de um outro livro que a companhia lançou, eu não sei se ainda está em catálogo, que são os diários do Victor Klemperer, que ele vai falando, que é muito impressionante, você vai percebendo que a coisa não é assim, um belo dia os nazistas assumiram o poder e tomaram conta de tudo. Você vai vendo como a coisa vai acontecendo a conta-gotas, nas pequenas coisas. Você citou a Ancine, a Caixa, podem, no todo, pode ser uma coisa relativamente pequena, mas é que a coisa vai acontecendo. Se a gente for ver, o governo não tem um ano ainda, então, e a gente está... ele está arregaçando as mangas. E a gente tem ele está cumprindo o que prometeu. Está cumprindo o que prometeu, né? Eu sou antropóloga, eu acho que Deus vive nos detalhes, né? E eu penso muito na dimensão simbólica do poder político, né? E como ela é relevante. Se a gente pensar no surgimento do nazismo, ele vem, né, desse parênteses que foi a República de Weimar, que não conseguiu impor um governo democrático e abriu a Alemanha para todos os experimentos radicais. Mas se a gente pensar, quer dizer, vamos pensar numa coincidência triste, né? O hino da Alemanha adotado, desde a unificação alemã, adotado pelos nazistas, né? Que fala a Alemanha acima de tudo e de todos. Hino que agora foi tirado, né? Os alemães têm uma relação muito ambivalente com o seu hino e só tocam a terceira estrofe, não tocam mais a primeira e a segunda. Se nós pegarmos o grande dístico de Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Se essa é só uma coincidência, eu não sei, mas para mim acende aí um alarme daquele tipo. Né? Ou seja, ele vai, da maneira como o Bolsonaro vai as respostas que ele dá, né? No dia em que nós conversamos aqui, ele chamou a Folha de São Paulo pela segunda vez de jornaleco, e que é um esgoto, né? Então, um presidente que tem, enfim, que não tem essa, acho que, né, abandona todo o ritual
pessoal, né? Tudo uma espécie de protocolo, né? Que não fala em nome de todos os brasileiros, mas fala em nome de si, do seu eleitorado. Ele continua com uma fala de campanha. É um presidente que tem feito exatamente o que ele era durante seus 28 anos como deputado federal, né? Então... E é o que você coloca no seu livro, essa dicotomia entre o nós e eles, né? Esse grupo, ele se considera, é o grupo que se considera o brasileiro verdadeiro, quem faz parte desse grupo se considera o verdadeiro brasileiro, né? O puro. O puro, e todos os outros são entraves, obstáculos, exatamente. E no seu livro você fala dessa polarização dos discursos, você, só voltando um pouquinho naquilo, que você falou que é novata nas redes sociais, mas a eleição, na eleição as redes tiveram um papel muito importante, e principalmente essas redes foram espaços de notícias muito fragmentadas, sem contextualização ou verificação, e a gente percebe que isso não mudou e não dá sinais de mudança nem aqui nem em nenhum lugar. Como a gente consegue enfrentar isso? Como é que a gente consegue achar canais ou achar conteúdos que possam trazer um pouco mais de robustez para o que se discute? Quem sou eu para dizer? Eu só posso dizer da minha experiência. Esse livro, que é um desabafo sobre autoritarismo, até agora já foram editados 42 mil títulos. Quer dizer, para mim, isso é muita coisa. Quer dizer, eu tenho livros que são livros fortes, né? As Barbas do Imperador, o Brasil, uma biografia, mesmo Lima Barreto, Triste Visionário, Espetáculo das Raças, mas o livro saiu em maio, né? Nós estamos agora em outubro, certo? Então é um livro que está aí fazendo... Isso quer dizer que tem gente interessada. Mesmo sendo novata no Instagram, eu não olho... Eu acho que estou lá nos 90 mil, 90 e poucos. Então... E eu devo dizer que eu tenho um público muito, muito receptivo, que dá muita força, que opina, que às vezes discorda. Tenho poucos que discordam daquela maneira que eu aprendi como né? Sempre em letra maiúscula, com muitos símbolos e tudo mais. E de uma forma absolutamente grosseira. Grosseira, nunca discutem o que você está discutindo, mas mesmo com eles eu tento discutir. Então, enfim, quem sou eu? Mas o que eu quero dizer é falar menos de mim, mais falar do sintoma. Ou seja... Há muita gente que se sente órfão desse processo, né? Quer dizer, que se sente um pouco órfão desse consórcio que existia entre PT e PSDB, né? Enfim, que também entraram num processo de se perpetuarem no poder, órfão, enfim, em relação ao que está aqui, ao que está na nossa bandeja. Então, penso que é hora de nós lutarmos por essas pessoas, né? E não ganharmos, porque o meu papel não é ganhar ninguém, mas é dialogar com essas pessoas e puxar nos brasileiros a capacidade de escuta que nós podemos ter, né? Acho que o que está faltando cada vez mais é escuta. As pesquisas mostram que os brasileiros estão a cada dia mais intolerantes. Estou me falando de pesquisas mesmo, desde o processo eleitoral de 2018 até os dias de hoje, que mostram como a intolerância está em muitos campos. Eu tento tratar no livro, né, a intolerância religiosa em primeiro lugar, a intolerância racial em segundo lugar, a intolerância de gênero em terceiro lugar, e temos intolerância de geração, e intolerância de região também. Então, acho que a gente tem que chamar nos brasileiros essa capacidade de escuta, é o que eu tenho denominado de vigilância cidadã, né? Ou seja, não abrir a vigilância, né? Não abrir mão dela. Né? E você citou o Lima, que você pesquisou, e tem o Brusundangas, quando você lê esse livro escrito, acho que há 100 anos, né? A impressão que você tem é que você está lendo um relato quase do presente, né? Você percebe que certas coisas simplesmente não se alteraram nesse processo, né? Principalmente das relações políticas e sociais. Eu chamei o livro de triste visionário porque são termos quase opostos, né? Sim. Que teoricamente você não colocaria junto triste e visionário, né? Eu pensei em triste na ideia de tristeza, de melancolia. Ele foi ficando uma pessoa triste. O racismo mata no Brasil, né? E Lima Barreto morreu com 42 anos. Parecia muito envelhecido, né? Eu acho mesmo que não teremos uma democracia enquanto formos um país tão racista, né?
Mas também ele era triste no sentido popular, triste de uma pessoa que insiste, né, que não desiste. E visionário nesse sentido de quem tem visão, mas também no sentido que ele coloca no seu romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é quando Floriano Peixoto vira para Policarpo Quaresma e diz: Policarpo, tu és um visionário. E ele não está fazendo nenhum elogio, está dizendo que ele olha tão longe que não vai ver pertinho. E o Lima Barreto, ele tem um papel de denúncia na Primeira República impressionante. É uma denúncia contra o racismo. Ele tem uma coluna chamada Não As Matem, contra o machismo. Ele tem, apesar da posição bem ambivalente dele, ele tem uma crítica feroz à corrupção, ao Estado e ao bovarismo, que ainda nos assolam, né? E, assim, para fechar aqui com uma pergunta sobre qual seria o papel das editoras no Brasil atual? Você acha que elas têm uma responsabilidade, devem direcionar suas publicações para uma discussão mais sólida do que a gente está vivendo? Pensando, por exemplo, na companhia, como é que vocês enxergam isso? Eu percebo que no catálogo de vocês hoje tem títulos discutindo o que está acontecendo com a democracia. Você acha que é um papel fundamental das editoras? Eu penso que no momento que nós vivemos, pensar é uma forma de resistência. Né? Ou seja, apenas pensar já estamos muito bem. E acho que nesse momento cada um deve fazer a sua parte, né? Eu me refiro aos intelectuais, aos jornalistas, aos artistas, aos teatrólogos, todos, né? Os cientistas, cada um deve fazer a sua parte. Eu acho que as editoras têm um papel fundamental aí no sentido de, nesse momento, produzir um conhecimento crítico em relação ao nosso contexto, crítico em relação ao nosso regime, crítico em relação ao nosso momento presente, tanto na forma de novos ensaios, como na forma de ensaios consagrados, né? Eu nunca vi... Lembretes, né? Lembretes. Eu nunca vi o termo sombrio aparecer tanto, que é um termo da Hannah Arendt, né? Ou seja, falando justamente do contexto do fascismo alemão. Então, eu acho que é hora de colocarmos esses bons colegas, né? Para darem um bom lembrete mesmo, né? Sim, tá ótimo. Sempre no final aqui a gente pede uma sugestão de um livro, de um filme, uma peça de teatro, qualquer coisa que você viu recentemente e gostou. Ontem eu vi no seu Instagram, hoje você assistiu Coringa e que achou... Eu tô com um pouco de medo de ver esse filme, mas eu assisti o Coringa, eu acho que o Coringa Bacurau é uma espécie de Coringa nacional, né? Com todas as especificidades. Eu fiquei muito impactada por esses dois filmes, Bacurau, né? Que eu acho que é uma espécie de terra em transe contemporâneo, né? Ou seja, uma reação, enfim, metafórica, simbólica, né? De um lugar perdido no Brasil contra o domínio nacional conjuminado com capital estrangeiro. E acho que o Coringa, eu sou uma pessoa aficionada pelo Coringa, são vários Coringas, né? O primeiro Coringa, ainda no primeiro Batman, tinha aquela risada estridente, era quase próximo de um clown. O segundo Coringa era já o Jack Nicholson, né? Que era já um Coringa sensacional. Penso no penúltimo Coringa, né? Batman, que era um Coringa sombrio, né? E que já falava muito desse contexto em que o capital e os poderes estão muito fortes e sem controle. E esse Coringa agora, que é uma pessoa doente numa sociedade, uma Gotham City muito doente, muito pobre, com muita desigualdade social. Esses são grandes alertas, né? Grandes lembretes para nós, né? Na forma da ficção, que, como disse Roland Barthes, eu coloquei no meu Instagram, né? A literatura nunca diz que sabe, mas diz que sabe algo das coisas, né? Então vale a pena a gente prestar atenção nesse algo. E além dos filmes, algum livro, alguma coisa? Olha, eu leio e releio, leio mais uma vez, mas eu não vou deixar de indicar. Tem um livro que eu sou apaixonada, que é o livro da Toni Morrison, essa escritora afro-americana que eu adoro, chamado Amada, Beloved, em que ela trata justamente da história da Casa 451, onde moravam 3 mulheres no contexto do final da escravidão nos Estados Unidos. E sem dar nenhum spoiler, porque o leitor vai logo saber, nessa Casa 351 moravam 3 mulheres, mas nós sabemos que são 2 mulheres reais e um fantasma. O fantasma era justamente a filha, que a mãe, uma das mulheres reais é uma mãe, a outra é uma filha, e o fantasma era a filha que essa mãe não pôde amamentar,
por conta do sistema escravocrata, ela que era uma ama de lei. E a Toni Morrison logo diz para nós que na casa 451 moravam 3 fantasmas, 2 reais e 1 de verdade. E que na casa 451, o único personagem de verdade era o fantasma. Esse livro realmente é maravilhoso. E, aliás, a companhia está lançando agora alguns ensaios da Toni Morrison. Sensacionais. Falando sobre o racismo. São 6 ensaios, se eu não me engano. São antibióticos de longa duração. Sim. Não. Realmente, essa mulher foi fabulosa. Tá legal, Lília. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui. O papo foi ótimo. O Narrativas, podcast da editora Carambaia, é gravado no estúdio da Central 3 em São Paulo e tem a produção de Clara Dias e edição de Leandro Yamin. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.